Está gravando? Vamos ficar em pé então? Vamos estar Testando. orando em nome de Jesus. Amém. O pessoal que está assistindo, vamos estar gravando e logo em seguida vamos estar passando. Infelizmente não conseguimos fazer ao vivo. Deu problema no YouTube. Infelizmente. Vamos estar orando. Pai, nós te louvamos por tudo. Sim, Jesus. Pelo livramento, pelos teus cuidados, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos guardado, tem nos livrado. Continua conosco, Deus, neste momento tão difícil, onde pessoas neste momento estão clamando pelo teu nome, buscando a tua misericórdia. Nós estamos aqui reunidos para cumprir a tua palavra, crendo e sabendo que tu é fiel. Coloca os teus anjos agora, Senhor, para guardar este lugar, para guardar cada vida, cada pessoa que está à disposição, buscando a tua face. Não permita que o diabo prevaleça, mas embarga, Senhor, toda a ferramenta, toda a obra, toda a palavra, todo o mal venha ser cancelado pelo sangue do Cordeiro. Não porque merecemos, é porque nós reconhecemos que só Jesus Cristo é o Senhor. E assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você sentar? Tá? Eu sei que parece ser novo, mas não é novo. Não é novo. Eu sei que o pessoal está acostumado com a liturgia da ceia e tudo mais, porém, se cada um tiver o capricho, a paciência, né, o desempenho de buscar, vai descobrir um segredinho. Nós estamos hoje comemorando a Páscoa, que é a Páscoa, que é do judeu, que é a Páscoa do judeu, que dentro do calendário judaico. Nosso calendário é gregoriano. Baseado na astrologia, numerologia e outras coisas mais. Porém, Israel, ele tem o calendário original até hoje. Não mudou. É original. Tanto é que se nós pegamos em Êxodo capítulo 12, e vamos olhar lá, quando Deus demarcou o tempo, dizendo o primeiro mês, a data e tudo, essa data de hoje cai literalmente na mesma data da crucificação, dentro do calendário. Um exemplo, eu tenho meu aniversário, meu nascimento, de repente eu nasci, né, dia 5 de maio, de repente meu nascimento caiu na quarta-feira. Então, nunca cai no mesmo dia, mas chega um tempo que cai na mesma data, no mesmo dia. É isso que está acontecendo hoje. Tá? Agora, para quem já conhece a história, vai lembrar de 3 detalhes. Primeiro, a Páscoa foi comemorada no Egito, com Moisés, onde ele passa sangue nos umbrais, porque o anjo da morte ia passar no Egito, ia ferir os primogênitos, né? Então havia morte. Então a ordem de Deus, através de Moisés, que todos ficassem em casa e tomassem junto em família. Podia até chamar o vizinho, se for pequena família, que nem nós somos, eu, a Márcia e a Cristina, podemos até ajudar outros para estar juntos, mas teria que ser por família. Eles tomaram dentro da casa, e quem saísse da porta lá fora, corria o risco de ser pego pelo anjo da morte. Então a ordem era ficar em casa. E o que mais nós ouvimos nesses últimos tempos é o quê? Fica em casa, tá? Isso em Êxodo 12. Passaram o sangue nos umbrais e tomaram a ceia. E engraçado é que naqueles dias, eles estavam dentro da casa e a morte estava fora. Pessoas morrendo lá fora. Hoje é semelhante. Hoje nós estamos aqui, nós temos a notícia, só os Estados Unidos morreu 2.000 pessoas em 24 horas, né? O Brasil, em 24 horas, morreu mais de 100 pessoas, já de cara agora já começou a acontecer, e nós sabemos que a estatística é muito maior do que a realidade. Não, a estatística é menor do que a realidade, né? E no tempo de Jesus, quando ele tomou a ceia, quando 1 Coríntios, Paulo escreve, diz, na noite que ele foi traído, que Judas entregou ele para as autoridades, que deu um beijo e entregou ele para a autoridade, começou o processo da morte. Dali começou o martírio de Jesus. E na crucificação, lembra que os discípulos se fecharam para se esconderam, fugiram, se dispersaram. E quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos, e a Bíblia faz questão de dizer, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, dizendo que eles estavam de porta fechada e com medo, porque havia morte. A ordem era matar os discípulos de Jesus. A ordem era matar os discípulos de Jesus. Então, eles estavam de porta fechada. E de porta fechada, Jesus se manifesta. Teve um acontecimento que Tomé disse, recebeu a notícia, Jesus tinha ressuscitado. E disse, né, eu só vou acreditar se eu tocar na mão dele, se eu pôr a mão no lado dele, eu vou acreditar. Todo mundo conhece a fama de Tomé. Todo mundo já ouviu falar de Tomé. Jesus novamente, depois daquela manifestação com os discípulos,
7 dias depois, 8 dias depois, ele se manifesta novamente, de portas fechadas. Prontamente ele estende a mão para Tomé e diz: Tomé, põe a tua mão aqui, seja crente, seja incrédulo, porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas o detalhe que quer dizer, tanto do Egito como Jesus, como hoje, a morte estava reinando da porta para fora. Então não é uma coincidência, tá? Nas últimas palavras, profecias que Deus tem falado a boca dos profetas, tá? Que nós temos acompanhado, que esse ano é um divisor de água. Esse ano é um começo, né? É o começo. Tem gente achando que está acontecendo já é o final. Não, é só o começo de coisas que vão acontecer ainda. Mas qual o propósito? Nós estamos aqui para tomar ceia. Jesus disse: essa é a aliança que eu faço convosco. O meu sangue que é derramado, o meu corpo que é dado. E nós sabemos que Isaías 53, ele diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nós que estávamos feridos, dispersos, ele nos ajuntou, ele é o bom pastor. Então quando nós tomamos a ceia aqui, é a mesma fato, o mesmo acontecimento, quando passou lá no Egito, quando Jesus passou, significa o quê? Que aqueles que têm aliança, compromisso com Deus, estão guardados. Aqueles que ainda crê, em Êxodo 12 diz que o sangue vos será por sinal, um memorial perpétuo para todas as gerações. Quando lá do Egito perguntar, quando os teus filhos me perguntar por que vocês estão fazendo isso, vão dizer: olha, vocês vão falar para os teus filhos, com um braço forte eu tirei vocês do Egito, livrei da escravidão, livrei do jugo, da humilhação, tá? Então o fato da Páscoa era para lembrar da graça, da misericórdia, do favor de Deus que libertou o povo, que tirou o povo da escravidão, tá? Jesus não é diferente. Quando Jesus passou a ceia, que é o sangue e o corpo, ele diz: esse é meu sangue, que é derramado, meu corpo que é dado, para o quê? Para nos tirar da escravidão, para nos libertar, para nos salvar. Então hoje tomar ceia dessa maneira, dentro dessa cronologia, dentro desse calendário, ele vai fazer isso em memória de mim. Nós sabemos que a Páscoa brasileira e outros países, eles colocam o coelhinho, o ovinho de Páscoa, sendo que nem coelho bota ovo, né? Nunca vi alguém se viu o coelho botando ovo, mas coelho não bota ovo. É uma coisa tão sem graça, nem simbólica é, sem parâmetro, sem procedência. Hoje, e as igrejas vão entender que essa Páscoa ela tem significado, ela tem sentido, ela tem propósito de lembrar que Jesus morreu por nós. E se nós vamos ser preservados, se nós vamos ser guardados, se nós vamos ser abençoados, não é por mérito, não é porque nós merecemos, é porque nós reconhecemos e entendemos que eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é isso que nós estamos fazendo hoje, em memória dele, tomando posse de Isaías 53. A ovelha que foi entregue ao matador muda diante dos seus tosqueadores, mas o castigo que traz a paz está sobre ele. Nós estamos invocando, não sei hoje aqui neste lugar, e sobre as casas que vão estar conosco tomando a ceia, que vão estar passando esse vídeo, para que eles tomem a ceia com essa consciência, com esse entendimento, e guardem essa palavra. E quando tomar a ceia, que nós vamos tomar aqui também, eu quero ter 3 princípios bem firmados no coração. Primeiro, o propósito dessa reunião e dessa maneira é para que voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor e às práticas primeiras obras. Voltar ao primeiro amor é voltar para a palavra, é voltar para a intimidade, é voltar para Deus, tá? É a gente entender que a nossa vida com Deus não é baseada em ritual, né? Mas em relacionamento. Jesus diz lá em João 14, 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, porque aquele que diz que me ama e não guarda a minha palavra, esse não me ama. Mas aquele que me amar e guardar a minha palavra, eu e o Pai amaremos, faremos morada nele e nos manifestaremos a ele. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando da amar a palavra. Se alguém disser que ama Jesus, mas não obedece ele, foi o que Jesus falou para Pedro: tu me amas? João 21, tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu vai pastorear. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, então vai apacentar. Você está dizendo, o amor é uma atitude, amor não é poesia. Amor não é uma palavra. Você pode dizer que é uma pessoa, quando foi amada, foi traída, né? Amor não é trair, é ser fiel, é ser companheiro, é ter relacionamento de fato, é ser leal. Jesus diz: me ama, então vai fazer o que eu mando. Nós sabemos que Abraão foi chamado
amigo de Deus porque obedeceu. Porque ele obedeceu. Tiago capítulo 2, dentro do texto ele diz que Abraão foi chamado amigo de Deus pela fé, pela obediência à palavra. Quando Deus lhe pediu Isaac, e ele foi ofertar Isaac. E a Bíblia faz questão que ele não poupou nem o seu próprio filho para obedecer a Deus. Tem muita gente que perdeu o amor. Nós sabemos que se cumpre a palavra hoje. Nós sabemos que lá em Mateus 24, 12, diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se harão. Que amor é esse? O amor pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. As pessoas estão tão apegadas às coisas desse mundo, que Deus está mostrando para a humanidade que as coisas desse mundo não valem nada, basta um vírus. Algo tão insignificante. Então, com os olhos humanos você não enxerga. Não dá para enxergar. Você precisa de uma microscópio especialista. Tão grave que é um vírus. Está derrotando as nações. Está mandando mais gente para o caixão do que as guerras. Com bombas, com armas e tudo. É sério. Já morreu 75 mil pessoas em 3 meses no mundo. E há um parâmetro chegado em mais de 150 mil. Só os Estados Unidos já está com 20 mil. Então vamos entender uma coisa. Deus está mostrando a nossa pequenez. E o quanto Ele é grande e poderoso. Nós estamos sendo destruídos por um vírus. Famílias estão destruídas. Deus está dizendo que nós somos nada. Nós precisamos dele. João capítulo 15, versículo 7 diz, Jesus diz na parte B do versículo, sem mim nada podeis fazer. E aí está o segundo princípio. Tiago capítulo 4, 7 diz, achegar-vos a Deus, sujeitar-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Tá? Quer dizer o quê? Não basta chegar, tem que se sujeitar, se submeter. Lucas 6,46 diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Que aquele que vem até mim, ouve a palavra e pratica, ficou a casa na rocha, vai bater com o ímpeto, o vento, a correnteza e a chuva, mas não pode derrubar. Mas aquele que vem, ouve a palavra e não a pratica, na areia, ficou na areia, grande vai ser a sua ruína. O vento vai bater, a tempestade, e grande vai ser a ruína. Então o que vai definir essa geração, como todas as gerações, é quem obedece e quem não obedece. Quem teme ao Senhor e pratica e quem não pratica. Quem serve e quem não serve. Entre o santo e o profano. E a peneira está sobre a terra. E o propósito é esse. Voltar ao primeiro amor, se achegar a Deus, sujeitar a Deus, para que a casa não caia. Para que as famílias não sejam dizimadas. Porque as nações venham se recuperar. É hora de cumprir Crônicas 7,14. Se o meu povo se chama meu nome, se converter, se arrepender do seu mau caminho, me buscar, orar, ele vai estar lá. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos tomar essa ceia e dizer, Senhor, nós pecamos. Nós banalizamos o teu reino. Nós muitas vezes priorizamos as coisas desse mundo, não priorizamos a sua casa. Investimos em pé, mas não investimos em vida. Porque a Bíblia diz, onde tiver teu coração, está o teu tesouro. Não acumulei esse tesouro aqui na terra, onde o ladrão rouba, atrás corrói, se consome. Mas se o teu coração estiver no céu, ali ninguém toca. E bem sabemos nós que essa é a geração que mais acumulou. É só olhar para as catedrais, para os templos, as ostentações, enquanto as pessoas ainda hoje tentam manter, a mídia, o status. E a única coisa que nós precisamos é de Deus. Quando nós tomarmos essa ceia hoje, nós temos que mandar uma declaração para o céu, não com palavra, nem com ritual. Nós temos que tomar a ceia propondo uma nova caminhada de atitude. Propondo voltar ao Senhor, ao primeiro amor e às primeiras obras. Nós temos que propor no nosso coração, literalmente. Eu vou ler um texto aqui, apesar de ter ditado muitos, eu vou ler um texto que para mim vem bem a calhar, que nós temos que renovar a nossa aliança com Deus. Eu vou ser objetivo porque eu quero já entrar na ceia. Mas 2 Crônicas 34, no versículo 19, diz assim, tendo o rei ouvido a palavra da lei, rasgou as suas vestes, ordenou a Redequias e Arcã, filho de Zafã, Abidom, filho de Mica, filho de Zafá, escrivão, e Isaías, servo do rei, dizendo, ide consultai o Senhor por mim e pelo resto de Israel, Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazer tudo quanto está escrito nesse livro. Primeira etapa é isso. A segunda etapa, que logo seguido o rei, versículo 31, diz, o rei pôs
no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para que seguisse, guardasse os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus testemunhos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estava escrito naquele livro. Todos os que achavam em Jerusalém, em Benjamim, anuíram a essa aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações, versículo 33, Josias tirou todas as abominações de toda a terra que era dos filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel, os obrigou que servissem ao Senhor seu Deus, enquanto vivesse, não se desviaram de seguir o Senhor Deus do seu pai. Aqui está dizendo que eles estavam tão distantes do livro da lei, que eles nem sabiam onde estava o livro. Quando eles acharam que começaram a ler o livro da lei, que estava esquecido, que estava lá parado, começaram a ler e descobriram que tudo aquilo que eles estavam sofrendo é porque eles tinham se distanciado de Deus, que eles tinham se distanciado da palavra de Deus. E não é diferente hoje. O que está acontecendo hoje no mundo é que o povo se distanciou de Deus, da palavra de Deus. E muito mais, tem muita gente que não quer mais ouvir a verdade. João 8,31 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo 4, ele diz: Timóteo, prega a palavra, que é tempo ou fora de tempo, que é oportuno ou não, corrija, repreenda e exorta, com toda a longanimidade, porque haverá tempo que recusar-se eu dar ouvido à verdade, secar-se-ão de mestres, sentindo coceira no ouvido. Tu, porém, cumpre teu ministério, prega. Sabe o que está dizendo, amados? A pregação, ela não tem que ser condicionado ou adicionado ou ajuntado com nenhum tipo de filosofia ou água doce. Não, a pregação é simples, a pregação é objetiva, é direta. Não temos que na pregação acomodar os ouvintes, nós temos que falar a verdade incondicionalmente, que é tempo fora de tempo, oportuno ou não. Quer dizer, eu posso falar de Deus e do que Deus requer qualquer hora, em qualquer hora. Eu não dependo de um microfone, eu não dependo de um auditório, eu não dependo de um templo. Eu posso pregar a palavra na calçada, eu posso pregar no carro. Importante que eu pregue a verdade. É tão sério isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 10, ele diz: procure o favor dos homens, procure eu agradar os homens. Se eu agradasse os homens, seria servo de Cristo. Quer dizer, quando eu pego a minha pregação e tenho medo de ofender, tenho medo de falar a verdade, porque pode ser que a pessoa não queira mais andar comigo, eu deixo de ser servo. Quando chega no capítulo 4, versículo 16, ele diz: me tornei vosso inimigo por dizer a verdade. Sabe por quê, amados? Se pode fazer inimigo falando a verdade? Sim. Tem pessoas que tiram a verdade como afronta. Tem gente que tira a verdade como desaforo, não como uma ferramenta de libertação, não como uma ferramenta de amor. Porque falar a verdade é preservar a vida. Isso é sério. Tomar ceia hoje, dentro desse contexto, dentro desse calendário, dentro desse entendimento, é você entender que daqui para frente Deus vai levantar profetas na terra para rasgar o véu de cima para baixo. Não haverá nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto que seja revelado. Hoje, não estamos chegando no final de uma crise, de uma guerra, de uma situação, de uma calamidade. Nós estamos no começo de uma calamidade. Tomar essa ceia aqui, acreditar e entender que daqui para frente, se não for Deus, estamos perdidos. Se não for Deus nos guiando no vale da sombra da morte, com a sua vara e o seu cajado, estamos perdidos. Se não for Ele preparar uma mesa diante do nosso adversário, nós vamos passar fome. É Ele, o Senhor. Ele está dizendo para mim e para você, em outras palavras, se a gente se chegar e sujeitar, então vamos estar guardados dele. Mas deixa eu dizer algo e nós vamos tomar ceia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, diz que a eficácia de Satanás, o êxito de Satanás, é sobre aqueles que não acolheram o amor à verdade e não deram crédito à verdade. É sobre esses que Deus permite o erro, a morte e a falência. Marcos 16, 15 diz: ide e pregai, quem crê e for batizado será, e quem não crê está condenado. Então a pessoa está se condenando por desprezar a palavra, por não crer na palavra, por não dar crédito à verdade, por não aceitar talvez uma correção, uma repreensão. Como Paulo diz, vai, repreenda, corrija com toda. O povo não quer mais ser corrigido, o povo não quer ser mais confrontado, mas quer dar voz nova. Deus já está corrigindo, Deus já está confrontando as nações,
Deus está dizendo, eu tenho certeza, que nos vídeos nós estamos vendo pessoas de joelho no chão, nas calçadas, presidentes proclamando jejum, pessoas que talvez nunca imaginava querer pedir uma oração, está pedindo hoje. Eu tenho certeza que até o ateu está começando a considerar, se não for Deus, eles estão perdidos. Então tudo isso não é para a morte, é para a vida. Se a gente entender como aquele cara da cruz, do Calvário, que estava nos últimos horas da sua vida, e disse, mestre, lembra-te de mim, quando ele está no reino, ele diz, ainda hoje. Sabe o que quer dizer? Tem pessoas que vão ser salvas no leito, através de um enfermeiro, de um médico. Tem pessoas que vão estar que nem aquele cara da cruz, já no leito, e resistiram Jesus até aquele momento, mas naquele momento vão entender que é aquela hora de aceitar Jesus. Então vamos tomar essa ceia, e eu vou dizer algo para que todos ouçam, seja registrado, porque quando eu estava meditando nesse dia, e Deus me mandou fazer isso, o Senhor me deu uma palavra muito clara, objetiva, tá? Uma coisa que eu posso afirmar e tomar a ceia, que existe só uma voz de comando, só uma lei, uma regra que Deus estabeleceu, tá? Jesus lá em Mateus 12 diz que não se ajunta, se espalha, que não é por mim, é contra mim. Você quer ver Deus abençoar a tua casa? Você quer ver Deus guardar a tua família? Você quer ver Deus te conduzir pelo caminho que ninguém anda sem Deus? Você quer ver Deus fazer milagre? Trazer o invisível, fazer virar visível o que não existe? Você quer ver Deus fazer coisas extraordinárias? Vou dar um conselho para todos que me ouvirem. O motivo, a razão de Deus se irar e permitir é porque não deram crédito e desprezaram a verdade. Qual verdade, pastor? Só tem um motivo que Deus traz peste e morte sobre Israel. Só tem dois motivos. Ou quando dá lugar para o diabo, ou quando entra em rebelião. É os motivos que os acontecimentos da terra. Quando, em Números 16, o povo se rebelou contra Moisés e Arão, dentro do texto, morreu Abirão da Coré, em mais 250, e no mesmo texto, a congregação se inflamou contra Moisés e Arão e morreu 17 mil pessoas por causa da rebelião. 1 Crônica 21, quando Davi, despercebido, ouvindo uma inspiração maligna, e fez censo em Israel. O problema não foi o censo, foi quem estava mandando. Importa que não é o que você está fazendo, mas quem está mandando você fazer. Se é Deus ou o diabo, quem você submeter será o teu Senhor. E ele fez censo em Israel debaixo de uma indução, uma inspiração maligna. O que tirou Adão e Eva foi quando Satanás se meteu na serpente e mandou desobedecer. E o mesmo Satanás induziu Davi agora a fazer censo. Morreu 70 mil homens em Israel. Tem Crônica 21. E sabe como cessou a praga em Israel? Quando Natan se levanta um profeta e diz, vai edificar o altar do Senhor. Essa é a ordem de hoje. No tempo de Elias diz, vai consertar o altar do Senhor. Vai consertar, vai edificar o altar. Quando ele faz na terra de Araúna, e ali ele pega, e Araúna vai ao encontro dele, Ornã vai ao encontro dele. E diz, está aqui a lenha, está aqui o gado, está aqui a terra. E Davi diz em Crônica 21, não quero nem lenha, nem gado, nem terra de graça, pagaria o devido preço. E tirou do ouro e da prata e pagou, e lá estão os valores que ele pagou. E edificou o altar, e quando ele apresentou o holocausto, cessou a praga. Mas até cessar a praga, morreu 70 mil. Nós já tem 70 mil já no mundo. Já tem 70 mil mortes já. Nós só estamos no começo. Como vai cessar essa praga? Como vai cessar essa maldade, essa questão? Primeiro, nós temos que entender, tem que cessar a rebelião e parar de dar lugar ao diabo. Não que conversa. Esse é o motivo da praga. Quando no tempo de Moisés, o povo começou a murmurar das coisas de Deus, Deus permitiu as serpentes no deserto, morreu gente. Então, quando Deus permite, que Deus permitiu eficaz Satanás, é sobre aqueles que não acolheram. Então, desse texto, deixa bem claro, primeiro, rebelião. Se você se levantar contra o ungido, se você se levantar contra o profeta, se você levantar contra aqueles que dominam, o Senhor diz, está em Salmo 105, versículo 15, versículo 8 diante, o versículo 10, diz assim, eram de pequenos números, eram como errantes sobre a terra, peregrinos, de nação em nação, mas Deus nunca permitiu que eu oprimisse, dizendo, não toquei meus ungidos, não maltratei meus profetas, porque por muito menos
Deus repreendeu reis e reino e tirou o meio do sustento de obter o pão. Sabe o que está dizendo? Deus tirou o sustento. É a mesma coisa que está no livro de Ageu. Quando cada um começou a correr para a sua própria casa e abandonar a casa do Senhor e as coisas de Deus, o reino de Deus, a Bíblia diz que Deus trouxe fome sobre a terra. No capítulo 1 de Ageu. Tem comido, mata a tua fome, bebe, mata a tua sede, se veste, não se aquece, porque cada um com a sua própria casa contamina até ruína. Subir ao monte, trazer madeira e ficar minha casa. Então entenda isso. Tudo é consequência. Nada é por acaso. E tem propósito de conserto. Tem propósito de edificar o altar, de consertar o altar, de se voltar para o Senhor, submeter ao Senhor. Se o meu povo, se o meu nome se converter, se humilhar, Ele vai sarar a terra. Se não houver uma atitude, tem gente clamando, louvando, orando. Diz uma coisa, nesse texto que eu li, ele tirou as abominações. Quando ele ouviu as ameaças, ele rasgou as suas vestes, ele lamentou e disse: nossos pais não nos ensinaram o que está escrito nesse livro. Tem gente que não prega mais a Bíblia, tem gente que prega historiadores, prega tradição, prega mandamento de homem, mas são poucos aqueles que seguem o roteiro das Escrituras e entendem que Deus é santo, Ele é Senhor, Ele manda. Ele manda. Os filhos não honram mais os pais. A sociedade não respeita mais suas autoridades. A igreja não submete mais os seus líderes. E mais ainda, Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas e apedreja os que vos envio. Por isso que a tua casa ficará deserta, o teu inimigo vai prevalecer. Então hoje o inimigo pode prevalecer por causa de dois motivos: rebelião e brecha para o diabo. O que eu devo fazer? Volte ao Senhor. Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Volte para o nosso Deus. Renova a tua aliança. Volta o primeiro amor à prática. E quem chegou agora, fica na presença dEle e aprenda como adorar, como servir, como agradar o Senhor. Essa ceia vai ser tão importante que vai decidir daqui para frente quem fica em pé e quem tomba. Qual é a casa que vai ficar em pé? Aqui está edificado na rocha, que obedece, que respeita, que honra. Mas quem não respeita, quem não honra, entra para o ouvido e sai para o outro, não vai ficar em pé. Não tem como, porque quem está peneirando não é homem, é Deus. Não toqueis, não maltrateis. É tão tremendo isso, que no dia de Josafá, e como no livro de Joel, capítulo 2, 9, diz: há uma guerra santa, proclamai isso entre as nações, chamai os valentes, descei ao vale de Josafá, multidões e multidões no vale da decisão. Porque perto está o Senhor no vale da decisão. Qual é a decisão? A decisão de 2 Crônica 34. Decidir e voltar para o Senhor e fazer uma aliança. A partir de hoje eu vou obedecer. A partir de hoje eu vou honrar. A partir de hoje eu vou levar a sério. A partir de hoje eu vou me submeter. E ordenou que todos se submetessem ao Senhor, guardassem os mandamentos e os estatutos e não se desviasse mais. Essa é a ordem para essa geração. E qualquer um que cumprir essa ordem vai descobrir que Deus é o mesmo. O Deus de Davi, quando ele cumpriu a ordem, cessou a praga. Tá? Quando cessou a murmuração, cessou a praga. Quando eles voltaram para edificar a casa, o Senhor liberou o recurso, devolveu o recurso. O Senhor só vai se tornar para nós se a gente se tornar a Ele. O Senhor só vai liberar o caminho se a gente fizer o que Ele manda. Não é ser com jejum e oração, vai ser com atitude. E essa ceia, vamos tomar. Pastor, o que eu quero fazer? Outra coisa. Rebelião. Ofende a Deus, fere o coração de Deus. Nos últimos anos, tocaram e ungido, maltrataram os profetas. Eu falei nesses anos todos aqui. Quando ele fala para edificar a casa dele, ele não está falando em pedra, ele está falando de vidas. Então quando eu for tomar essa ceia, eu quero que todos tomem a ceia bem consciente e bem coerente com seu raciocínio, entendendo o que está fazendo, não aquele ritual de pegar um cálice, pegar um pão, se me levar a boca, não, sabendo que você está tomando uma ceia, fazendo uma aliança com o propósito de obedecer, de se voltar, de honrar, de parar de banalizar, de parar de deixar entrar para um ouvido e sair pelo outro. Não ser somente um mero ouvinte, enganando, mas um ouvinte praticante. E o terceiro ponto que eu coloco aqui, tá? Primeiro eu falo rebelião, depois eu falo dando brecha, e o terceiro eu falo obediência incondicional. Se você só obedece aquilo que lhe convém, você não obedece a Deus. Não obedece. Porque lá em 1 Samuel 15, 23, tem prazer local, sacrifício, mais que obedeça a palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor que gordura de carneiro,
de ovelha, porque o rebelião é como culto de feitiçaria, idolatria do lar. Obedecer quer dizer, você pode dar teu dízimo, você pode dar tua oferta, você pode até investir na igreja, pode comprar cadeira para a igreja, mas se você não estiver obedecendo o profeta, o sacerdote, você quer, mas eu ajudei, eu investi. Não, a tua obediência com a palavra está acima de tudo. De tudo. Deus mandou fazer tal coisa tem que ser feita do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer. E a obediência é incontestável, inegociável. E Deus está mandando, que tem gente que só obedece o que convém. Naquilo que é, isso aqui, como disse Saul, o profeta mandou eu ir lá matar tudo, não trazer nada. Mas eu olhei para o povo, achei melhor trazer esse, que é gordinho, melhorzinho, para sacrificar sacrificar a Deus. Tem gente até querendo espiritualizar a rebelião, a desobediência. Sabe o que está dizendo? O que vai reger essa geração? Segundo a Crônica 20:20. Como está no Joel do Vale de Josafá. Segundo a Crônica 20:20. Crê no Senhor teu Deus, será seguro, e crê nos seus profetas, e prosperarei. Você está dizendo? Ele está dizendo que assim como levantou Samuel para ditar para Saul como ele devia fazer, assim Deus está levantando profetas nessa geração para dizer como vai fazer. E como nós vamos fazer, pastor? Eu já disse, na última pregação que eu mandei pelo YouTube, eu coloquei Isaías 58. E eu tenho anunciado Isaías 58. É hora de amor prático. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo a ti mesmo. Então esse é o tempo da gente falar menos e agir mais. Tá? A igreja ficou tão presa ao ritual e à tradição que perdeu o relacionamento com Deus e com o semelhante. Eu não sei qual é a tua preocupação. Se é as tuas contas, se é a tua vida, se é a tua necessidade. Mas se você tiver a preocupação de você e colocar ao teu lado, os outros ao redor, você será a preocupação de Deus. Você será alvo de Deus. Está entendendo? Como assim, pastor? Porque é dano que você recebe. Quando Davi foi edificar o altar, Deus é sua praga. Quando a viúva deu o prato dela, Deus multiplicou a farinha e o azeite. Quando Naamã mergulhou, Deus curou. Quando Josué deu a volta à muralha 7 vezes, como Deus mandou, a muralha caiu. E outras palavras, quando eu fizer o que Deus está mandando, eu vou viver a promessa. Fica de pé, olhe para mim. Hebreus 10:36 diz assim: há necessidade de perseverança. Depois de fazer a vontade de Deus, herdam a promessa. E Deus tem promessa de livramento, nos guardar, nos proteger, mil à direita e ao meu lado. Quando? Quando eu estiver fazendo a vontade dele e não a minha. É hora da gente pegar Lucas 9:3. Lucas 9:3 diz: nega a ti mesmo, toma a sua cruz e siga. Porque quem tentar preservar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai achar. Às vezes nós recebemos revelação de Deus e ficamos equivocados, porque sabemos que